Olá, sou eu de novo, Renata Mazei, com um novo vídeo da série Recomeços, trazendo ideias para vocês, atores que querem começar um novo projeto, mas não sabem direito como nem por onde começar. Então, se você está nessa situação, acompanhe os vídeos e vai experimentando as ideias que eu vou trazendo. Nos outros vídeos, eu abordei questões, situações que o ator geralmente considera uma dificuldade quando ele quer começar algo novo. Uma dessas situações é não ter um espaço para ensaiar. Às vezes é muito pequeno, é cheio de coisa, não é tão iluminado. Então eu peço nesse vídeo que vocês olhem o espaço que vocês têm, qualquer que seja, como um laboratório de criação. Depois, num outro vídeo, eu trabalhei também a ideia de parte de uma dramaturgia pessoal do zero, a partir de uma questão própria, de algo que está vivendo, de algo que incomoda. No outro vídeo, eu abordo também a improvisação por meio de objetos, às vezes até objetos, e principalmente objetos que estão ali no meio do caminho, que vocês não conseguem se livrar. Então, eu trago uma proposta para vocês aproveitarem justamente este objeto, que é a princípio um problema, para vocês começarem a tratá-lo como um estímulo para a criação. Se vocês quiserem saber mais do que eu falo nesses vídeos, eu vou deixar os links aqui embaixo, assim vocês podem assisti-los na íntegra. Hoje eu não quero falar de uma coisa muito criativa. É criativo também, mas é mais de produção. Então, quais são as etapas que um ator, alguém envolvido com um espetáculo teatral, precisa seguir para ir do começo, do primeiro dia de ensaio, até a estreia e ficar em cartaz? Então, esse vídeo é principalmente para quem nunca participou do começo ao final de um espetáculo, da produção de um espetáculo. Às vezes participou só como ator ou só na iluminação, em alguma parte específica, mas não tem noção do conjunto todo. E para você também que está sozinho ou que está com o seu grupo, que ou acabou de se formar na escola, ainda está inexperiente, está aí perdido, não sabe exatamente o que eu preciso fazer agora para ficar em cartaz com uma peça. Então esse vídeo vai ser muito útil para você. Então, o que é necessário fazer ao longo desse processo de preparação para estrear um espetáculo e depois ficar em cartaz? Primeiro de tudo é o ator. Sem ator não existe teatro, não existe cinema. Tudo bem que tem os efeitos de computador, tem os efeitos especiais, a digitalização, mas o ator é necessário, sempre. Ainda que você trabalhe com manipulação de objetos, o ator é visto na manipulação. O objeto só vai ser expressivo, o boneco só vai ser expressivo se o ator também for. Então, ainda quando o ator não está sendo visto, como nesse caso, a participação dele é fundamental. Então, primeiro de tudo, o ator. Então, se você é um ator que quer começar, pronto, este elemento você já tem. O outro que é muito importante é o diretor. Só que muitas vezes acontece que você não tem alguém para te dirigir, por milhares de motivos. No Separação de Corpos, por exemplo, aquele monólogo que eu sempre falo nos outros vídeos, que foi resultado do meu mestrado também na USP, eu não tinha um diretor. Como eu falei já nos outros vídeos, era um momento que eu estava sozinha, sem uma companhia de teatro, precisava ter esse resultado cênico, então eu precisei me dirigir. Isso é muito difícil, porque o diretor, ele tem a perspectiva de fora, ele tem uma perspectiva diferente do ator. O ator, ele está dentro de cena, o diretor, ele olha de fora. Então, você se dirigir é algo muito difícil. Por isso que o ideal é você ter alguém para te dirigir, porque não é nem questão de hierarquia, um que sabe mais, outro menos, não, é questão de função, são funções diferentes. Tem diretores que são mais restritivos, que
diz mais coisas para o ator, dirige mais o ator, digamos assim. Tem diretor que é mais aberto, colhe mais as ideias do ator, deixa o ator mais livre. Tem muitas formas de dirigir. Mas eu acho que é sempre importante ter um diretor. Um diretor que também você goste, que você consiga trabalhar bem, porque é uma relação que tem que ser harmônica. Mas, considerando a situação que você não tem, como a que eu tinha, por exemplo, eu não tinha um diretor, não tinha ninguém para me dirigir, eu tive que me dirigir. E última hipótese, aí eu aconselho filmar as cenas, não tudo, mas gradualmente, conforme o ensaio vai avançando, filmar algumas coisas para assistir, ver como que tá ficando, é interessante também. Na época, como eu comentei, eu tinha a ajuda do CPECA, que é um centro de pesquisa na USP, que era coordenado pelo professor Armando Sérgio da Silva, que era meu orientador também. Hoje é coordenado pelo professor Eduardo Coutinho, que foram o meu olhar de fora. Os membros daquele grupo me ajudavam muito nisso. Me davam feedback, me diziam o que achavam, porque eram esse olhar externo. Então, essa é uma ideia para vocês. Convidem amigos da área que vocês acham que vão contribuir para o trabalho de vocês. E não sempre, mas de tempos em tempos, convida a pessoa para o ensaio aberto ou as pessoas para o ensaio aberto e mostra o que você está fazendo e fica aberto para os feedbacks, para os comentários. Depois você pode selecionar, não é que você é obrigado a aceitar tudo, o trabalho é seu, você decide. Mas é um conselho que eu dou se você estiver trabalhando completamente sozinho. E também, como a gente tem aqui este canal, vocês podem também colocar links de cenas, de coisas que vocês estão fazendo e abrir para discussão, para as outras pessoas que também estão acompanhando, para mim. Essa troca, como eu já falei também em outros vídeos, é muito importante. Trabalhar sozinho é muito difícil. Então, se você está nessa situação, tem essas outras ideias que você pode usar. Uma outra coisa muito importante, que nem é sempre que temos, mas é muito importante, que é o cenógrafo, o figurinista, porque são pessoas que trabalham com isso, que são especializadas nisso e que vão te ajudar a compor o seu figurino, o seu cenário, mas também partindo da ideia que você está sozinha ou sozinho, ou tem o seu grupo, mas vocês não têm dinheiro para contratar ninguém, para pagar ninguém. Tem sempre a possibilidade de você convidar a pessoa para participar, mesmo que você não possa pagar, e negocia para pagar depois, com porcentagem da bilheteria, com outras formas de retribuição, ou pela amizade, se você conhece um figurinista, um cenógrafo que é muito seu amigo, também por amizade. Eu já recebi ajuda de muita gente ao longo da minha carreira, porque em alguns momentos eu estava realmente sem dinheiro, sem possibilidade de pagar ninguém, então eu contei muito também com a generosidade mesmo de amigos meus, de colegas de trabalho. Agora, considerando a pior hipótese, você não tem dinheiro, você está meio deslocado do mercado, você ou acabou de se formar, não conhece ninguém que pode te ajudar, não tem ninguém que você possa convidar para participar sem pagar nada, isso acontece. Então, a outra opção é você mesmo pensar nisso. E como que você faz? A partir da criação da dramaturgia. No outro vídeo, lá atrás, que também eu vou deixar o link aqui para vocês, eu falei de vocês começarem uma dramaturgia do zero, a partir de uma questão pessoal. E trabalhando e improvisando a partir disso até chegar no todo, a dramaturgia, eu expliquei lá naquele vídeo, que é tudo que você vai fazendo, falando, usando uma música, um figurino para compor essa história, compor essa dramaturgia. Então, se você, durante esse processo,
já vai pensando, esse figurino é bom, esse objeto é fundamental. Ao longo desse processo, você já vai decidindo as coisas que você considera importantes para você, tanto em relação ao cenário quanto em relação ao figurino. Agora, uma coisa extremamente importante é que, na minha opinião, fica no cenário, fica na sua cena, fica no seu corpo, somente aquilo que é estritamente necessário para o seu personagem, para aquilo que você está criando, para aquela dramaturgia que você está construindo. Então, nada de colocar um objeto porque ele é bonito. Serve a sua cena, serve a você, você deixa. Simplesmente por uma estética, a minha recomendação é que você tire ele de cena. Ele não te serve. O figurino é a mesma coisa. O figurino tem que servir ao ator. E ser confortável, a menos que seja proposital. Não, para essa cena, este figurino que é absolutamente desconfortável é necessário porque ele tem tudo a ver com o que eu estou fazendo. Ótimo. Se tem tudo a ver com o que você está fazendo, ótimo. Mas o figurino e o cenário não podem de forma nenhuma atrapalhar o ator. E isso me leva a uma outra questão. Ensaiem com o figurino, com os objetos, com o cenário que vocês vão estrear muitas vezes. Porque se vocês não fizerem isso, vocês vão ter surpresas bem ruins durante a temporada, principalmente durante a estreia, as primeiras apresentações. Vocês têm que estar muito habituados com o figurino, com os objetos, conhecer tudo de cor, muito bem. Isso é muito importante. E aí, ao longo das improvisações, vocês vão decidindo quais são esses elementos. Eu já vi espetáculo que o ator não tinha cenário nenhum, que o ator tinha uma cadeira, ou não tinha nada, tinha só ele. Não é para decidir o cenário ou o figurino simplesmente pela praticidade, não. Mas, se o cenário for simples e prático, é muito melhor. Porque isso leva a uma outra questão. Quando vocês estrearem, vocês vão precisar carregar esse cenário. Se vocês quiserem vender esse espetáculo para um festival, para uma escola, para uma empresa, ou fazer apresentações pelo interior, que vocês vão pingar muito de um lugar para o outro, ou ir de um teatro para o outro, vocês vão ter que pagar o transporte disso. Então, se vocês têm algo prático, que também custe menos, é sempre melhor. Então, de novo, não é que isso vai definir o que vocês vão fazer. Mas, se vocês conseguirem pensar em algo simples e prático, é sempre muito, muito melhor, tanto em termos de dinheiro quanto em termos práticos, porque eu já passei, por exemplo, por situações, no Separação de Corpos mesmo, aquele monólogo que eu mencionei, que eu não tinha ninguém para me ajudar, e eu tinha cubos e cubos pesados, eu acabei com a minha coluna, porque eu carregava quase sempre sozinha, todos os cubos, seja para os ensaios, seja para as apresentações, e foi muito sofrido. Gostei muito do resultado, mas não foi fácil. Então, se vocês resolverem optar por cenários mais pesados, saibam que isso vai ter um custo, tanto de transporte como de desgaste físico mesmo, a menos que vocês tenham alguém para ajudar nesse transporte. Então, isso é uma coisa importante também para lembrar. Uma outra questão ligada à criação, que nem sempre a gente tem de novo, mas é importante, então se vocês podem ter esse profissional com vocês é sempre melhor, é o iluminador. É aquela pessoa que vai te ajudar a definir as luzes do seu espetáculo. É claro que isso é muito diverso, muito variado, né? Você pode ter uma cena em que o palco é grande e tá tudo iluminado. Vocês podem trabalhar num teatro mais intimista, em que só vê um espaço bem pequeno e é só aquilo que é iluminado, o resto é tudo apagado. Vocês podem usar outras formas de iluminação, como velas, tomar cuidado, às vezes é até melhor optar pela vela artificial, que parece uma chama mesmo, mas não é, por questões de segurança. Vocês podem usar lanternas, tudo depende do que vocês estão fazendo, do trabalho de vocês, da criação de vocês. Isso tudo também vocês vão definir durante a improvisação. Então,
também como estímulo, é uma coisa interessante, improvisar com iluminações diferentes no espaço que vocês têm mesmo, dentro daquilo que vocês têm. E vão vendo o que funciona, o que é legal, o que não é. Mas, de uma forma geral, tem um básico que a gente segue, se você está no teatro, que é uma geral, que é uma luz que vem de frente, uma luz que vem de trás, o contra, e as laterais, para te iluminar de uma forma mais completa, para você não ficar chapada. E a iluminação nunca pode ser forte demais também, porque senão ofusca a plateia, né? Então é sempre uma iluminação mais básica. Se você quer uma iluminação básica e não tem ninguém para te ajudar, faça o suficiente para te iluminar em cena. Mas enquanto vocês vão improvisando e trabalhando nessa dramaturgia, é interessante pensar de uma forma mais cuidadosa também como pode ser essa iluminação. E tudo vai depender do espetáculo que você está montando. Se é algo mais amplo, se é algo mais intimista, se o clima é mais de sombra, mais de escuridão, ou se é de mais iluminação. Então, aí depende muito do que você está fazendo. E aí, um outro profissional que é muito importante, depois que o espetáculo está pronto, também nem é sempre que a gente tem, então muitas vezes a gente depende da ajuda de um amigo para fazer isso. Você tem uma câmera boa, você chama um amigo para fotografar o seu espetáculo. É muito importante ter fotos bonitas, porque é isso que vai vender o seu espetáculo. Se você tiver fotos feias, que a pessoa olha e não tem vontade de ver, é até bobagem tentar levar o seu espetáculo para outros lugares. Você precisa de fotos bonitas. Então, o ideal é chamar um fotógrafo para isso. E tem alguns que, se você conversar, você não tem todo o dinheiro que ele quer, mas tem um pouco menos. Se você conversar e falar, olha, eu só tenho isso, você pode fazer. É tudo questão de negociar, depende muito de com quem você está tratando. Mas, na pior das hipóteses, chama um amigo, tem uma câmera que tem uma resolução boa e bata você mesmo as fotos, porque essas fotos vão ser muito importantes para o projeto que você vai montar depois. O projeto é o que vai vender o seu espetáculo. Seja para você ficar em cartaz depois, procurar um teatro, seja para vender para algum lugar, para inscrever num edital. Não é todo mundo que vai até o seu lugar de ensaio para assistir o seu espetáculo. Às vezes isso acontece, mas normalmente não. A pessoa vai acreditar no que você está falando pelo que ela está vendo no projeto. Por isso que o projeto tem que ter fotos boas, tem que ser claro, tem que ser bem explicado. Então nele vai conter a sinopse. Se você não sabe exatamente o que é a sinopse, procura na internet sinopse de espetáculos que já existem, porque aí você se inspira e faz a sua própria sinopse, a concepção cênica, que é a sua ideia de encenação, por que você optou por aqueles elementos, o que você queria com aquilo, qual a relação daquilo com o texto que você está montando, é a concepção cênica. A ficha técnica, que é a lista de todas as pessoas que estão participando do seu projeto. Currículos é importante, de todas as pessoas também. Então, um projeto básico, simples, é importante, com fotos bonitas. E as fotos também são importantes se você for fazer um material gráfico. Ou se você for fazer divulgação, que seja pela internet. Se você não tiver muito dinheiro, a melhor coisa é você fazer divulgação pela internet. Então, justamente por isso, a imagem vai ajudar muito. Hoje em dia é muito mais fácil você fazer a divulgação por meios virtuais, pelo Facebook, pelo Instagram, cria um blog. Hoje em dia com a internet ficou muito mais fácil. E aí você vai mandando principalmente para os seus conhecidos vão mandando para outras pessoas e assim você vai divulgando o espetáculo. Porque se você não tem muito dinheiro, é a melhor forma. O material gráfico geralmente é caro, não é barato. Se você for fazer um material bom, ele não é barato, porque é uma impressão colorida, se você quer um cartaz de um papel com uma espessura maior, tudo isso custa. Se você não tem muito dinheiro,
a internet é a melhor forma de você fazer essa divulgação. E eu aconselho mesmo assim a você imprimir algumas coisas, que sejam alguns folhetos para ficar com você. E se você encontra alguém que você fala, vem me assistir, olha, eu estou em cartaz em tal lugar, você entrega esse folheto, você tem uma coisa física para dar para a pessoa. Se você não pode fazer muitos para deixar em vários lugares, porque o ideal seria isso, você imprimir vários, deixa em pontos estratégicos para chamar atenção para você. Mas se você não pode, tenha alguns, pelo menos com você, como um cartão de visita. Você entrega para a pessoa cada vez que você fala da sua peça e a pessoa tem ali em mãos os dados. E uma outra coisa, pensando na divulgação, é a assessoria de imprensa. A assessoria de imprensa é importante, mas não para trazer o público para você. Se você for considerar uma cidade grande como São Paulo, são tantas peças em cartaz que é muito difícil que uma pessoa veja uma peça que não conhece o autor, não conhece o texto, só por olhar ali vai querer assistir. Tem, claro que tem, mas é mais difícil. A assessoria de imprensa é importante para ajudar que o seu trabalho saia em mídias, que é como um currículo mesmo para sua peça. Porque depois você vai se inscrever num edital, você vai mandar para uma escola para tentar vender, para uma empresa. Você tem como comprovar que você ficou em cartaz, que você tem um currículo com aquele espetáculo. Então, a assessoria de imprensa é importante por causa disso, te ajuda a conseguir entrevista em rádio, às vezes até em programa de televisão, sai naquele programa de revista impressa, de jornal, também em vários sites. É importante, só que custa, e tem de todos os preços, tem de mais econômico até mais caro. Então, se você tiver algum dinheiro e for possível investir em assessoria de imprensa, eu acho que é legal também. E falei da foto, falei do figurino, do cenário. Se mantendo ainda dentro da fase de criação, tem um elemento que é muito, muito importante, que é o som, a música, a sonoplastia do seu espetáculo. Isso é muito importante, mas é muito pessoal também. Qual é a melhor música para o espetáculo? Depende muito do que você está fazendo. Às vezes tem espetáculo que não tem música nenhuma, tem sons, tem efeitos sonoros, ou às vezes quer explorar justamente o silêncio. Tudo isso é uma composição dessa dramaturgia que você está criando. Os efeitos são muito variados. Se você coloca uma cena em que é tudo muito barulhento, barulhento, e de repente vai bruscamente por um silêncio, isso tem um efeito muito forte. Ou se você deixa uma música tranquila que vai meio de uma forma estável o tempo inteiro, é um outro efeito. Então é isso que você tem que ir decidindo. Tem gente que sabe tocar algum instrumento, cantar, então você pode ter uma música ao vivo no que você está fazendo. É muito variado. Também, isso é um elemento que é muito importante você ir pensando durante as improvisações, porque faz parte dessa dramaturgia que você está criando. Não é algo que pode cair do nada, sabe? No meio do seu processo. Não. Tem que sendo decidido aos poucos, durante a improvisação, durante a construção das cenas, porque aí entra de uma forma orgânica. E depois que você tem o espetáculo construído, pronto, terminado, você quer ficar em cartaz. Então, antes de você terminar, você vai ter esse projeto e você vai começar a entrar em contato com teatros. Se você não tem dinheiro, a melhor forma é você procurar teatros públicos, da prefeitura, do estado. É claro que eles são muito mais concorridos, porque você não paga um valor fixo por mês, você paga uma porcentagem da bilheteria, isso ajuda muito. Então, eles são mais concorridos, tem geralmente editais, períodos para você se inscrever, mas é sempre uma possibilidade. Ou outros teatros, procurem, perguntem teatros que vocês consigam apresentar e pagar uma porcentagem da bilheteria. Mas a maioria você tem que pagar o aluguel. E aí você vai decidir esse aluguel de acordo com o que você pode. Muitas vezes também você pode tentar fazer um acordo de pagar
conforme você vai recebendo da bilheteria, aí depende muito do teatro que você quer. Quanto menor for e mais flexível for a tratativa, melhor nesse começo, se você não tem dinheiro. Eu particularmente gosto muito daqueles teatros pequenos, intimistas, eu já apresentei bastante peça nessa situação e eu gosto muito. Além deles serem mais econômicos, eu gosto dessa coisa da intimidade, ter o público bem próximo de você. Aí você tem que avaliar. Por isso que é importante ter um projeto legal, você vai mandar nesse teatro, o teatro vai considerar se aluga para você ou não, e aí você vai fazer ali a sua temporada. E durante esse período de temporada, tem duas pessoas, duas funções que você precisa preencher. Uma é a pessoa que fica na bilheteria. Algumas vezes o teatro fornece essa pessoa para você, às vezes não. Então, como já aconteceu comigo também, que eu não tinha dinheiro para pagar ninguém para ficar, eu chamei um amigo que podia ficar de boa vontade para mim na bilheteria. E uma outra função que você precisa cobrir é a pessoa que vai operar a luz e o som para você. A menos que você não tenha nada, mas é muito difícil, pelo menos um blackout no final, pelo menos um som, é difícil não ter absolutamente nada. Já aconteceu, por exemplo, eu já vi espetáculo que não tinha nem blackout, acabava a peça com tudo claro, o ator simplesmente saía. Mas não é sempre que isso acontece. Muitas vezes você precisa de alguém para operar essa parte para você, ainda que seja muito simples. E às vezes pode acontecer de você combinar que a mesma pessoa que fica na bilheteria é a pessoa que opera o som e a luz. E o ideal também é que seja uma pessoa com experiência nisso, porque é claro que é muito melhor se a pessoa sabe fazer aquilo, se a pessoa tem experiência. Mas, de novo, considerando a pior das hipóteses, que você não tem dinheiro nenhum, mas você quer fazer alguma coisa, você pode chamar alguém que você conhece, que você acha que pode te ajudar nisso, e essa pessoa pode fazer, por exemplo, a operação de luz e som e a bilheteria. São coisas práticas que até são um pouco chatas de lidar, porque você está mais contente, mais feliz de ensaiar, de cuidar dessa parte mais criativa, mas são coisas absolutamente necessárias, não tem jeito. No geral, se você tiver alguém para te ajudar, é fundamental, porque fazer tudo sozinho, eu já fiz, é muito, muito cansativo, muito difícil, você fica cansado mesmo. Mas, ainda que você faça tudo isso de uma forma que é difícil, é cansativo, ainda assim é muito, muito gratificante, porque é como um filho seu que está nascendo. Você tirou do nada, você começou do zero e você começou a dar vida em algo que é real, que está tomando forma, e conforme você vai vendo que aquilo vai realmente tomando forma, você vai se inspirando mais, vai se estimulando mais, e aquilo vai te dando mais gás, mais energia para você fazer todas essas coisas. Então, a princípio, parece difícil, às vezes dá até vontade de desistir quando você pensa em tudo isso. Mas tudo é gradual, tudo é na medida que as coisas vão avançando nos ensaios. Então vai saindo de forma mais orgânica, não é que você precisa resolver tudo isso de uma vez. Não, as coisas vão aparecendo organicamente. Então fica gostoso, porque é como um filho mesmo que você tá parindo. Então tudo que a princípio parece muito difícil vai ficando muito gostoso. E quando você chega na estreia, que você mostra aquilo para as pessoas, é uma sensação inigualável. E depois você poder apresentar aquilo outras vezes para outras pessoas é uma sensação maravilhosa, porque você está compartilhando com os outros algo muito pessoal, algo que você investiu muito de você mesmo para conseguir. Então, ainda que a princípio pareça difícil, quando vocês começarem, vocês vão ver que as coisas vão tomando forma e isso vai ficando muito gostoso. Você vai tendo muita energia a cada dia que passa, a cada coisa que você faz. Então é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem me perguntar, deixar comentários.
e nos vemos no próximo vídeo. Um beijo!